para a gente falar da história do Eric Jacquin, porque foi parar nas páginas policiais. Ontem a gente contou isso aqui para vocês, que ele levou golpe de uma babá. Lembra dessa história toda? O Belo, a gente tinha visto nas páginas policiais aí também. Foi o Belo, não, foi o Alexandre Pires, na verdade, porque a assessora, a secretária tinha dado um golpe de 3 milhões, né? A gente comentou ainda aqui. Não envolvia a criança, já era uma coisa seríssima. Agora, uma babá que lida, não é, com os gêmeos, que toma conta dos gêmeos, que está dentro da casa, dar esse golpe foi complicado. E isso é uma história que foi descoberta dentro de um restaurante, porque a mãe dos bebês, a mulher do Jacquin, recebeu no restaurante a foto de um grupo de amigos avisando que, olha, tal babá está dando golpe na praça. E era a foto de alguém muito parecida com a babá que estava ali no restaurante, com eles, num outro ambiente, tomando conta das crianças enquanto eles jantavam com um delegado amigo. É aí que a coisa começou a pegar. Aí, quando ela olhou, falou, mas é a mesma, não é só parecida, é a mesma. E aí o delegado, segundo consta, teria ido até a babá, teria conversado com ela que estava ali no restaurante, começou a levantar algumas coisas até a hora que ele pediu o celular. No celular dela tinha tudo, fotos da casa do Jacquin, né, dos cômodos, das caixas de joias, dos relógios que ele tinha caríssimos, luxuosos. Quer dizer, eles estavam correndo um risco enorme. Fora que ela estava com as crianças, você não sabe o que ela poderia fazer em termos, vou levar embora, vou pedir um resgate. A gente não sabe, não se chegou a isso. Você nunca sabe, está na mão de alguém que é delinquente, né? E aí, cuidando das crianças. Ela estava com eles num outro ambiente. Quer dizer, e se ela quisesse sair de lá com as crianças? Eles estavam jantando tranquilamente com o delegado, né? A gente está na linha com ele. Sequestrar as crianças. Então, olha, nós vamos conversar com o doutor Roberto Monteiro, por Skype, é o titular da primeira delegacia seccional de polícia sobre esse caso que está sendo chamado de caso Jacquin. Muito boa tarde, doutor Roberto Monteiro. Boa tarde, tudo bem com vocês? É uma satisfação falar com todos os seus telespectadores. Muito obrigada por ter nos atendido, viu, doutor Roberto Monteiro? Eu narrei aqui, mas eu não sei se está exatamente de acordo com o que aconteceu. O senhor podia nos esclarecer ou dar mais detalhes, por favor? Sim, na verdade nós estávamos reunidos, amigos, com as esposas, no sábado à noite, quando a Rosângela Jacquin, esposa do Eric Jacquin, me procurou naquele ambiente que nós estávamos e falou, olha, Roberto, recebi aqui uma mensagem pelo celular, pelo WhatsApp, apresentando uma foto de uma pessoa que pratica furtos em residências e ela se emprega como babá. Eu achei parecida com a minha babá. Falei, mas como chama a sua babá? Ela falou, olha, minha babá chama Ângela Maria Lopes Silva. E a pessoa que se apresentava ali no WhatsApp, o nome era Andréia. Aí eu falei para ela, olha, os nomes são diferentes, pode ser uma semelhança física. E eu falei, você conhece alguma Andréia para a Rosângela Jacquin? Ela falou, sim, eu conheço, porque não conheço pessoalmente, mas a Ângela Maria pediu que eu depositasse parte do salário dela para essa Andréia, que parece que é uma coincidência. E você sabe, Sônia, que não existe coincidência no mundo policial. Então eu falei, não, vamos ver com calma. Na verdade, eu chamei essa babá, que depois nós sabemos que ela foi identificada como Andréia. Perguntei qual era o nome dela, ela disse que era Ângela Maria Lopes Silva. E eu, no mesmo momento, falei para ela se ela conhecia alguma Andréia, falou que não. E depois eu fiz as consultas na Seccional Centro, por telefone, no nosso centro de operações, levantei a foto dela e comparei. E também chamei a babá e, usando as técnicas policiais de investigação, tirei a verdade dela, que na verdade era Andréia e teria estado, ela se empregou ali e negava qualquer prática de crime inicialmente. Certo. E aí o senhor chegou ao conteúdo do celular dela? Tudo isso foi ainda dentro do restaurante ou não mais? Já era uma outra etapa? Não foi em restaurante, Sônia, foi numa casa de um amigo comum. Nós estávamos em família reunidos, não era um local público, não. Sim. E aí, quando eu percebi que ela se tratava da Andréia,
eu perguntei para ela se eu tinha acesso, eu podia ter acesso ao celular dela. Ela falou, lógico, eu não devo nada, eu só dei o nome errado, que já é crime. Sim, É artigo 307 do Código Penal, falsa identidade. Ela me deu o celular. E eu descobri, manipulando ali o celular, que ela tinha 2 chips no aparelho, e no chip 2, ela tinha várias fotos da casa do Eric Jacan e da Rosângela, de relógios e joias também. E um dos relógios, o Jacan falou, olha, esse relógio parece o meu. E assim, ela negava o furto. Nós fomos até a casa do Jacan, ele foi comigo, ele verificou que realmente o relógio dele, Frederic Constant, não estava mais lá, então nós já deduzimos que ela havia furtado, até porque na foto, acho que você tem a foto, deve ter mostrado aos seus telespectadores, exato, você vê que ela está numa loja, e então ela vendeu aquele relógio por R$600, e por um receptador que nós também depois identificamos e prendemos. Certo. O valor do relógio? Ela vendeu para o receptador, Sérgio Talarico, conhecido como Spinelli, no centro de São Paulo, por R$600. O relógio é avaliado como novo de 15 a 20 mil reais. Meu Deus, não tem nem noção, né? Meu Deus, relógio lindo, jogou fora, assim, e fruto de realmente de ter tirado de alguém, da casa de alguém. Que absurdo esse tipo de coisa. Vocês têm perguntas para fazer? Pode fazer, doutor Roberto? Nossos jornalistas aqui? Eu não entendi a pergunta, desculpe. Nossos jornalistas aqui da bancada podem fazer umas perguntas também? Sim, lógico, estou à disposição. Estou aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública, estamos numa reunião. Sim. Estou à disposição de vocês, para esclarecer o que for necessário, aos seus telespectadores também. Ok. Quem vai Boa tarde, doutor. É Vladimir. Eu quero fazer uma pergunta, porque no começo do ano ela já foi condenada por furto. Agora somem 3 relógios da casa do Jacan. Além disso, ela usou também identidade falsa. Como a gente pode, ao contratar alguém para trabalhar na nossa casa, tentar descobrir se aquele documento realmente pertence à pessoa ou não pertence? Quais são as maneiras da gente descobrir e não cair num golpe como esse? Olha, a primeira coisa, Vladimir, ela foi condenada há mais tempo atrás. Ela foi presa dia 7 no 78DP dos Jardins e depois de 5 dias a Justiça concedeu a ela o direito de ter uma prisão aberta. Então ela poderia trabalhar. E, na verdade, quais são os cuidados? Aliás, essa é uma ótima pergunta que você fez. Quais são os cuidados? Nós temos que sempre pedir a documentação da pessoa que se apresenta para trabalhar. Eu quero aqui registrar que eu tenho o maior respeito à classe dos funcionários domésticos, uma classe que luta, trabalha, se dedica, mas muita gente usa esse artifício, se apresentar como funcionário doméstico ou funcionária, para praticar crimes. Então, pedir os documentos é fundamental. Segundo, referências pelo menos dos 2 últimos empregos. E terceiro, solicitar o atestado de antecedentes criminais. Se houver, desculpe, viu? Esse atestado é civil, para fins civis. Se houver qualquer dúvida, ainda que persista uma informação, alguém que chame a atenção para algum detalhe, procure uma delegacia de polícia. A Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil, enfim, a Polícia de São Paulo está à disposição da população também para orientar. E mais importante, Sônia e Vladimir, orientar a todos que estão nos ouvindo, que estão assistindo o seu programa, que tem muita audiência, que registrem o boletim de ocorrência, porque agora, depois do fato do Jacan se tornar público, muitas pessoas, pelas redes sociais, e agora a imprensa está procurando essas pessoas, estão se dizendo vítimas dessa Andréa e não registraram o boletim de ocorrência. Então é fundamental para que a polícia possa agir com a sua plenitude de forças, que as pessoas registrem o boletim de ocorrência, mesmo que seja pela delegacia eletrônica, que está 24 horas no ar, à disposição da população. Certo. Doutor Thiago, Roberto, Felipe. Não é a primeira, não é a segunda, não foi a terceira, e se ficar na rua, serão outras possibilidades. O que é necessário para uma pessoa que comete um crime ficar dentro da cadeia e pagar pelo crime que cometeu? Porque se ela tivesse ficado na cadeia, ela não tinha, em menos de 6 meses, ela não tinha roubado outra pessoa, poxa. Sai para cometer o mesmo que, na tipo verdade, de não é crime, roubo, né? é furto, né? Essa é uma questão complexa, depende da mudança da legislação penal.
A sua indignação é a nossa também, da polícia, da própria justiça, do Ministério Público. Na verdade, é a lei que nós temos, né? Eu sou a favor também, como nós temos casos aí de homicidas, de gente que matou filho, pai, mãe, está sendo colocado em liberdade. Sim. Né? Enquanto em muitos países nós temos prisão perpétua, temos até pena de morte. Eu não defendo nenhuma dessas duas penas, mas estou dizendo o seguinte, precisa ter seriedade, a certeza da punição. Nós precisamos de mudança na legislação penal brasileira, porque essa sensação de impunidade é péssima para a polícia, para a justiça e principalmente para a sociedade. Exatamente. Parabéns pelas palavras. Fala, Felipe. Doutor, boa tarde, é Felipe Campos. Quando a contratante, por exemplo, a dona de casa que contratou o serviço, né, da funcionária, ela começa a perceber os objetos faltando dentro de casa ou começa a sentir que alguma coisa não está correta ali, como ela deve proceder? Ela tem que ir até a delegacia, ela demite o funcionário, qual que é como ela deve agir nesse momento? No caso Felipe, de ser só uma suspeita, né? Essa pergunta é importante, Felipe, pelo seguinte, nós temos que tomar cuidado. Nós sabemos que muitas vezes a pessoa acaba se esquecendo, deixou um objeto, um relógio, uma joia, e acusa de forma indevida uma pessoa que trabalha ali na sua casa. Existe. Nós temos um crime, né, que é de calúnia, um crime grave. Então nós temos que tomar muito cuidado. Mas quando há uma fundada suspeita, há uma certa certeza de que se praticou um crime ali e que há suspeita, como eu disse, certa, fundada, verossímil, deve sim ser procurada a delegacia de polícia. Esse crime é muito comum. Eu tenho recebido agora no meu Instagram, eu tenho uma página pública, delegado Roberto Monteiro, muitas pessoas relatando que foram vítimas de furto, desse mesma situação, não é? E essas pessoas se utilizam de uma profissão honesta, digna, que merece todo o respeito, para unicamente praticar furtos. Então, a pergunta que também foi muito feita para o Jacan e para mim é se a babá cuidava dos filhos dele. Pois Sim, eu ia fazer essa pergunta agora, porque essa parte me impressionou muito, porque as crianças estavam na mão de uma pessoa que é delinquente, não é? Que realmente infringe as leis, ela era uma bandida, né? Sinto muito, mas então, é isso. E aí, não se pede recomendação, agora ele não teria que tomar novas providências, novos cuidados para contratar uma babá profissional de verdade, doutor? Todos nós sabemos que é uma profissional que custa caro, né? Sim, bem caro uma sim. babá categorizada, vamos dizer assim, treinada para isso. Sim. E essa Andréia, ela cuidava das crianças, a Rosângela nunca desconfiou nada até então que ela fosse descoberta, mas há um detalhe, várias pessoas que se dizem vítimas dessa falsa babá, eu vou falar falsa babá porque eu não quero desacreditar a profissão que é muito nobre. Claro, essa falsa babá, ela tem muita gente relatando que ela dava sonífero para as crianças, para que ela pudesse vasculhar os apartamentos e as casas com mais tranquilidade em busca de objetos de valor. E a própria Rosângela falou, olha, teve uma noite que meus filhos dormiram das 8 da noite às 7 da manhã, o que é incomum com uma criança de 9 meses. Você concorda? Não é normal para um bebê, né? Claro. Tadinho. Meu Deus do Doutor, céu. pode colocar... A gente sabe que hoje tem muita vigilância, você coloca a câmera, você faz um circuito interno dentro da sua câmera. Mas isso pode ou não pode? Porque me falaram que tem alguns locais da casa que você não pode colocar. Na sua casa, você não tem direito de colocar câmeras em todos os cômodos? Sim, lógico. Eu vou dar o meu exemplo, né? Tá. Nada melhor do que dar o exemplo da casa da gente. Sim. Eu tenho na minha casa câmeras em todo o apartamento, menos nas áreas íntimas, né? Nos quartos, logicamente, banheiros, mas agora, áreas comuns da casa, até no corredor dos quartos, eu tenho câmeras. Isso é uma segurança. E eu tenho acesso a essas câmeras pelo celular. Remotamente, no meu celular, eu vejo a minha casa, em qualquer lugar que eu esteja viajando ou aqui em São Paulo. Então, veja, eu aconselho, como profissional de segurança, como 33 anos como delegado, que as pessoas, se puderem, né, se possível, coloquem sim. Isso não fere a intimidade da família e muito menos quem trabalha, porque quem trabalha nas casas de família são pessoas honestas.
E Sim. qual o problema de ter Não tem o que câmeras? Não é só para o esconder. bandido. Claro. Até para um acidente, eu já vi casos de pessoas que descobrem o início de incêndio pelas câmeras de segurança da casa. Tá vendo? Entendeu? Então é muito importante. Com certeza, viu? Eu sei que o senhor está numa reunião aí, não vou tomar mais seu tempo, não. Eu queria só fechar sabendo como é que fica o caso Jacquin daqui para frente. Boa pergunta. As dois estão presos, tanto a babá como o receptador. Sim. Eles foram, o Spinelli, o apelido dele, eles foram presos preventivamente pela Justiça. A Justiça agiu rapidamente e firmemente. E vamos aguardar agora a instrução do processo. Nós continuamos a investigar o caso, é bom que se diga, a doutora Zuleika, titular do 78DP, sim, a equipe dela, nosso diretor, doutor Albano, nosso delegado-geral, doutor Rui, nós estamos empenhados, a polícia toda civil, de apurar todos os casos. Então, se algum telespectador seu, o seu programa tem muita audiência, muito conceituado, obrigada, tiver alguma informação, por favor, nos passe através do Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Nosso também General Campos, que é o nosso secretário, tem empenhado e nos dado todas as condições de trabalhar. Então, nós aguardamos a denúncia de quem tem alguma coisa a dizer sobre esse caso em especial e qualquer caso que for de interesse público e da segurança pública. Tá, o senhor quer divulgar a sua página, por favor? Na internet? A minha página é pessoal, é uma página figura pública, é delegado Roberto Monteiro, é uma página pessoal figura pública. Tá certo. E então, aqui, a página da Secretaria de Segurança Pública é www.ssp.sp.gov.br. Certo. Queria agradecer ao doutor Roberto Monteiro. Muito obrigada, viu, doutor Roberto, que é o titular da primeira Delegacia Seccional de Polícia, por esses esclarecimentos tão importantes que, né, partiram do caso Jacquin, mas para todos nós realmente é um interesse público total e agora as pessoas bem orientadas. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço a você, Sônia. Obrigada. Um abraço a você, Sônia, Felipe, Vladimir. Uma boa tarde a todos, telespectadores. Boa tarde, obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Boa tarde mesmo, viu? Prático, ele, bom, né? que foi fala né? fácil, uma ampla visão de tudo aí. Gostei da orientação, viu? E que o Jacquin tenha uma melhor sorte aí com os próximos funcionários da casa dele, principalmente, né, para cuidar dos bebês.